No mundo sombrio dos crimes violentos, alguns serial killers não só chocaram a sociedade com seus atos brutais, mas também com o fato de sobreviverem décadas atrás das grades. E neste vídeo, é exatamente sobre isso que vamos falar. Conheça alguns assassinos em série que cumpriram as sentenças mais longas já registradas e que ainda continuam vivos. Robert Maudsley. Nos anos 70, Robert Maudsley matou 4 pessoas, sendo uma dessas mortes em um hospital psiquiátrico e outras 2 em um presídio, após ter sido condenado à prisão perpétua justamente por assassinato. Nascido em 1953, em Liverpool, na Inglaterra, Robert era o caçula de 12 filhos e foi levado para um orfanato católico ainda bebê. Aos 8 anos, seus pais o levaram de volta para casa, mas sua vida piorou drasticamente a partir desse momento. Ele foi submetido a anos de abuso e aos 16 anos fugiu de casa. Em 1974, Maudsley se afundou no vício em drogas e começou a financiar esse vício trabalhando como garoto de programa. Um de seus clientes, John Farrell, foi a primeira vítima de Maudsley. Ele estrangulou Farrell até a morte, após lhe mostrar fotos de menores que ele havia abusado. O assassinato foi tão violento que a polícia apelidou Farrell de Azul, por causa da cor que ficou seu rosto. Como resultado, Robert foi condenado à prisão perpétua com a recomendação de que nunca fosse solto, além de ser enviado ao hospital psiquiátrico Broadmoor, que abrigava alguns dos prisioneiros mais perigosos do país. No entanto, isso não o impediu de continuar matando. Em 1977, ele e o prisioneiro David Cheeseman se trancaram em uma cela com outro preso, David Francis, um condenado por abuso infantil, e o torturaram por 9 horas. Quando os guardas finalmente abriram a porta, Francis já estava morto. Maudsley foi então transferido para a prisão de segurança máxima de Wakefield, em Yorkshire. Mas em julho de 1978, ele voltou a matar, estrangulando e esfaqueando Sawney Darwood, preso por matar sua esposa. Depois, Maudsley andou pelo pavilhão da prisão em busca de sua próxima vítima, encontrando Bill Roberts, condenado por abusar sexualmente de uma jovem. Maudsley então o esfaqueou até a morte e esmagou seu crânio com uma adaga improvisada. Após os crimes, ele foi até um guarda e falou friamente o seguinte, abre aspas, "Vão faltar 2 para o jantar esta noite." Em 1983, Robert Maudsley foi considerado perigoso demais para ficar junto com a população carcerária comum, e as autoridades construíram uma cela especial de vidro no subsolo da prisão de Wakefield. Maudsley descreveu essa cela como estar enterrado vivo em um caixão. A cela é um pouco maior que o normal, com uma cama de concreto, janelas à prova de balas e móveis de papelão. Ele recebe comida por uma pequena abertura, e quando sai da cela é escoltado por pelo menos 4 guardas. Em 2000, Maudsley foi à justiça para pedir permissão para morrer, escrevendo uma carta pedindo uma cápsula de cianeto, mas o pedido foi negado, e ele permanece em confinamento solitário até hoje, sendo o prisioneiro mais antigo da Grã-Bretanha, com quase 50 anos na prisão e o recorde mundial de mais tempo em confinamento solitário, ainda nessa mesma cela no subsolo. Howard Unruh. Em 6 de setembro de 1949, Howard Unruh assassinou friamente 13 pessoas em apenas 12 minutos. Isso mesmo que você ouviu. Mais de uma vítima por minuto. Mais tarde, ele afirmou que se tivesse 1000 balas, teria matado 1000 pessoas. Muitos especialistas acreditam que Unruh demonstrava sinais de distúrbio psíquico bem antes disso, quando serviu o exército durante a Segunda Guerra Mundial. No tempo que esteve nas Forças Armadas, ele tinha um diário no qual registrava todos os soldados alemães que matava, anotando a data e a hora, além de descrever os detalhes macabros do que acontecia. Em 1945, após deixar o exército, Unruh voltou a morar com a mãe. Ele passou seus dias obcecado em observar todos aqueles que, de alguma forma, ele acreditava que o tinham ofendido, mesmo que por motivos bobos, como esbarrões acidentais na rua. No dia 5 de setembro de 1949, ele ficou furioso ao chegar em casa e notar que o portão do jardim estava quebrado. Ele havia instalado o portão recentemente entre o quintal de sua casa e o quintal dos vizinhos Cohen. Isso o estressou muito. Então ele decidiu executar o plano de vingança que vinha alimentando há anos contra todos que o incomodaram. Na manhã seguinte,
Howard saiu de sua casa armado com uma pistola alemã. Sua primeira vítima foi o sapateiro local, John Pilarczyk, que ele matou com um tiro na cabeça. Em seguida, se dirigiu a uma barbearia, onde o barbeiro, Clark Hoover, cortava o cabelo de um menino. Eun-Woo atirou primeiro no garoto e depois em Hoover. Depois disso, ele se virou para o bar do outro lado da rua e disparou vários tiros. Em seguida, Eun-Woo seguiu em direção a uma farmácia, onde trabalhavam os alvos mais desejados. Seu casal de vizinhos, Maurice Cohen e Rose Cohen. No caminho, ele esbarrou acidentalmente em um pedestre e o matou sem hesitar. Os Cohen perceberam sua aproximação, mas não conseguiram escapar a tempo. Rose, que havia se escondido em um armário, foi baleada várias vezes. Minnie, mãe de Maurice, que tentava ligar para a polícia, também foi atingida. Depois, Eun-Woo atirou em Maurice, que tentava escapar pelo telhado. Howard Eun-Woo ainda atirou em um motorista e em um passageiro de um carro que passava no local, matando ambos. Finalmente, ele foi até a alfaiataria em busca de suas duas últimas vítimas. Como o alfaiate não estava em casa, ele se contentou em atirar na esposa do alfaiate. Em um momento que ele mais tarde descreveria como seu único erro daquele dia, Eun-Woo atirou em uma sombra que pensava ser de uma pessoa adulta, mas que na verdade era um menino brincando. Ao final do massacre, que durou apenas 12 minutos, Eun-Woo havia matado 12 pessoas e ferido outras 4. Um dos feridos morreu mais tarde, elevando o total de vítimas para 13. Após o ataque, Eun-Woo se entregou à polícia, confessou tudo e assumiu total responsabilidade pelos assassinatos. Quando se entregou, o próprio Howard ainda disse que matar é um pecado e que deveria ir para a cadeira elétrica. No entanto, Howard Eun-Woo nunca foi julgado pelos crimes. Ele foi considerado insano e passou mais de 60 anos internado no Hospital Psiquiátrico de Trenton, em Nova Jersey, onde morreu em 2009. Patrick David McKay. Patrick David McKay é um nome que ainda causa arrepios na história criminal da Inglaterra. Nascido em 25 de setembro de 1952, Patrick cresceu em um ambiente doméstico abusivo, onde era frequentemente espancado pelo seu pai alcoólatra. Essas experiências traumáticas moldaram sua infância e adolescência, resultando em um comportamento problemático. Na escola, ele se destacava negativamente por sua agressividade, bullying contra colegas mais jovens e frequentes surtos de raiva. Um de seus colegas chegou a descrevê-lo como um pequeno terrorista. Desde cedo, Patrick demonstrava crueldade, especialmente com animais, chegando a arrancar as asas de pássaros por diversão. Além desse seu comportamento perturbador, McKay começou a se envolver em atividades criminosas ainda na juventude, e aos 15 anos foi diagnosticado com tendências psicopatas, sendo internado em um hospital psiquiátrico. No entanto, 4 anos depois, ele foi considerado sem perigo para a sociedade e foi liberado, uma decisão que se provaria fatal para várias pessoas anos depois. Após sua libertação em 1972, as áreas ricas de Londres, como Chelsea e Knightsbridge, foram atingidas por uma onda de assaltos e roubos. Esses crimes, que tinham como alvo principal mulheres idosas, foram cometidos por um agressor que ganhava a confiança das vítimas antes de atacá-las. Mais tarde, descobriu-se que McKay era o responsável por esses crimes, mas a gravidade dos seus delitos ainda viria a aumentar muito. No dia 14 de fevereiro de 1974, Patrick assassinou brutalmente Isabella Griffith, uma senhora de 84 anos, dentro da sua própria casa em Chelsea. A idosa foi espancada, estrangulada e esfaqueada, mas a polícia não conseguiu identificar o autor do crime. Um pouco mais de um ano depois, Adele Price, outra idosa residente de Chelsea, também foi morta por Patrick, que entrou em sua casa pedindo um copo de água. Pouco depois, o jovem atacou e matou o padre Anthony Crean também na sua própria casa na vila de Shorne. Utilizando uma faca e um machado, ele mutilou o corpo do sacerdote, deixando flutuando em uma banheira cheia de sangue. 2 dias depois, McKay foi preso após um investigador lembrar de um incidente anterior em que ele havia feito amizade com um padre apenas para invadir sua casa e roubar um cheque. As impressões digitais de Patrick, coletadas após sua prisão, foram comparadas com as encontradas nas cenas dos assassinatos de Isabella Griffith e Adele Price, e bingo, deram como compatíveis. Confrontado pela polícia, ele confessou os 3 assassinatos,
E finalmente, em 1975, McKay foi condenado pelos 3 homicídios e sentenciado à prisão perpétua. E sim, ele ainda está vivo e permanece preso até os dias de hoje. Em 2017, foi autorizado a sua transferência para uma prisão com alguns privilégios, como o direito de sair durante o dia. Agora, parece só questão de tempo para Patrick David McKay estar completamente livre depois de quase 50 anos de prisão. Elmer Wayne Henley. Dean Corll foi um dos serial killers mais brutais da história dos Estados Unidos, e seu caminho se cruzou com o de Elmer Wayne Henley Jr. Mas, em vez de matar o adolescente de 15 anos, Corll decidiu acolhê-lo sob sua proteção. Naquele momento, nenhum dos dois sabia que esse encontro mudaria para sempre suas vidas e causaria a morte de muitas outras pessoas. Henley cresceu em um lar marcado por violência e abuso. Seu pai alcoólatra o atormentava constantemente, até que sua mãe, cansada da situação, fugiu com os filhos quando Henley tinha 14 anos. No entanto, as cicatrizes de sua infância permaneceram com ele, e Henley sonhava com uma figura paterna. Ele acreditava ter encontrado essa figura em Dean Corll, mas infelizmente essa relação o levaria a um caminho sombrio e mortal. Henley conheceu Corll por meio de outro jovem que já era cúmplice do serial killer. No entanto, esse não foi um encontro comum. Na realidade, Henley estava sendo meio que vendido a Corll. Contudo, Corll viu algo especial em Henley e fez uma proposta diferente. Em vez de matá-lo, ofereceu-lhe $200 por cada garoto que ele conseguisse atrair para sua armadilha, prometendo ainda mais dinheiro se os garotos fossem atraentes. Tentado pelo dinheiro, Henley aceitou a oferta. Pouco tempo depois, ele encontrou um garoto que Corll gostou e o convidou para fumar maconha, atraindo ele para o apartamento do criminoso. No dia seguinte, Henley recebeu os $200 prometidos e achou que o garoto havia sido vendido para uma organização criminosa da qual Corll fazia parte. No entanto, Henley descobriu que Corll havia abusado sexualmente e assassinado o garoto. Assustado, Henley não denunciou o crime à polícia e, pior ainda, continuou ajudando o assassino, atraindo cada vez mais vítimas, incluindo alguns de seus próprios amigos. Até que em 25 de julho de 1973, Henley já havia contribuído para a morte de mais de 24 garotos nas mãos de Corll e dele mesmo. Mas um dia, Henley decidiu pôr um fim a tudo. Em 8 de agosto de 1973, ele levou seus amigos Tim Curley e Rhonda Williams para a casa de Corll para uma noite de diversão. E após os 4 se drogarem e apagarem, o assassino arrastou os 2 jovens para seu quarto e os prendeu na sua tábua de tortura. Enquanto Corll zombava deles, Henley entrou no quarto segurando sua arma. Algo havia mudado em Henley naquela noite. Ele disse a Corll que não poderia permitir que ele continuasse matando seus amigos e que aquilo precisava acabar. Henley então acertou o serial killer com um tiro na testa, mas acredite, ele não morreu. Então Henley disparou mais 5 vezes em Corll, finalmente o matando. Depois, Henley desamarrou seus amigos, pegou o telefone e ligou para a polícia. Em julho de 1974, Elmer Wayne Henley foi acusado por 6 homicídios, mas não foi acusado pela morte de Corll, que foi considerada legítima defesa. Ele foi condenado a 6 penas consecutivas de 99 anos cada. Agora, após quase 50 anos de prisão, Henley será elegível para a liberdade condicional em 2025, apesar dele próprio não achar que vai conseguir isso. Larry Raines. Em 5 de junho de 1964, a polícia prendeu Larry Raines, um jovem de 19 anos que confessou ter matado 5 pessoas em apenas 2 meses. A história de como Larry se tornou um assassino em série começa em Kalamazoo, no Michigan, onde ele nasceu e cresceu em uma família desestruturada ao lado de seu irmão mais velho, Danny. O pai deles era muito arrogante e abusivo, e frequentemente colocava os irmãos um contra o outro, os forçando a lutar por pequenas quantias de dinheiro ou até a beber álcool. Esse ambiente tóxico deixou marcas profundas nos meninos. Em 1954, o pai abandonou a família e se mudou para a Flórida, deixando os filhos e a esposa, o que agravou ainda mais a situação dos irmãos, que enfrentaram a pobreza e a violência do mundo sozinhos. Com 13 anos, Larry iniciou um relacionamento com Sue,
uma vizinha de 23 anos que tinha 3 filhos de um casamento anterior. Mesmo com a grande diferença de idade e a desaprovação da família e dos amigos, Larry se apegou a Sue e aos filhos dela. Mas ao mesmo tempo, Larry e seu irmão Danny começaram a namorar Kathy, uma colega de escola. Esse envolvimento com 2 mulheres diferentes afetou o desempenho acadêmico de Larry, que abandonou a escola e começou a se envolver em crimes. Em 1962, ele e um amigo roubaram um carro, mas logo foram capturados pela polícia. Larry estava prestes a ser condenado à prisão, mas recebeu a oportunidade de evitar a pena se alistando no exército, o que ele aceitou na esperança de começar uma nova vida. Porém, sua carreira militar foi curta e desastrosa. Por estar frequentemente alcoolizado, ele ganhou a reputação de ser encrenqueiro e desrespeitoso. Durante esse período, Larry desenvolveu um fascínio por armas e violência. Enquanto isso, seu irmão Danny se casou com Kathy e teve 2 filhos. Em 1963, Larry, bêbado, atacou um colega de trabalho, resultando na sua dispensa do exército e seu retorno a Kalamazoo. Chegando lá, desesperado para se casar com Sue, Larry a pediu em casamento, mas ela recusou. Ele então tentou se suicidar no carro, inalando fumaça do escapamento, mas foi encontrado por um policial e levado ao Hospital Psiquiátrico Regional de Kalamazoo, onde ficou internado por 10 dias. Porém, esse tratamento não foi eficaz, e Larry continuou a se afundar em um estado mental cada vez mais perturbador. Em 30 de maio de 1964, Larry pegou carona com Gary Albert Smock, um professor de 30 anos. Durante a viagem, Larry puxou uma arma, forçou Smock a entrar no porta-malas e, quando ele tentou escapar, lhe amarrou e atirou 2 vezes na sua cabeça. Depois, Larry abandonou o carro na beira da estrada, onde foi encontrado por um policial algumas horas depois. Larry se gabou do assassinato para alguns amigos, o que levou à sua prisão 1 semana depois. Ele ainda confessou ter matado outras 4 pessoas em postos de gasolina, alegando que planejava se matar após os crimes, mas nunca concretizou o plano. Ele então foi enviado de volta ao hospital psiquiátrico, onde foi diagnosticado com insanidade mental. Os médicos acreditavam que Larry tinha um ódio profundo por postos de gasolina, porque eles o lembravam de seu pai abusivo. Em 23 de outubro de 1964, Larry Raines foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Durante seu tempo na prisão, ele tentou se matar várias vezes, se enforcando, ingerindo solventes e até se recusando a comer por 29 dias. Em 12 de novembro de 2023, Larry morreu após passar quase 60 anos atrás das grades. Por fim, descobriu-se que Danny, seu irmão, também se tornou um assassino em série. E agora é dele que vamos falar. Danny Hannes. Em 1964, após seu irmão Larry ser condenado por matar 5 pessoas, Danny Hannes ficou completamente transtornado. Ele culpava o pai pelos abusos que sofreram na infância, o que, segundo ele, os transformou em monstros. A partir disso, Danny começou a brigar com mais frequência com sua esposa Kathy e passou a apresentar comportamentos sexuais incomuns. Em novembro de 1968, Danny perdeu o controle de vez. Ele atacou Dorothy King, uma farmacêutica em Battle Creek, e a sequestrou. Seu plano era levá-la a um local isolado e agredi-la. Mas Dorothy conseguiu escapar quando Danny fez uma manobra errada no carro. Desesperado, ele jogou sua arma fora e fugiu. A polícia encontrou seu carro e Dorothy o identificou como o agressor. Danny foi preso e acusado de agressão criminosa. Em fevereiro de 1969, ele foi considerado culpado e condenado a 4 anos de prisão. Nesse meio tempo, sua esposa pediu o divórcio. 3 anos depois, Danny foi solto em liberdade condicional e voltou para Kalamazoo, onde conseguiu emprego em um posto de gasolina. Foi nesse período que ele conheceu Brent Eugene Coster, um adolescente de 15 anos que passava por problemas familiares. Danny ofereceu a Brent um lugar para morar em um dos trailers de sua nova namorada e até o ajudou a conseguir um emprego. Sem influências positivas, Brent logo foi convencido a se tornar cúmplice de Danny em alguns crimes. Em 5 de julho de 1972,
Danny e Brent agrediram sexualmente e mataram Linda Clark e Claudia Bidstrup no posto de gasolina onde Danny trabalhava. Após os assassinatos, os corpos foram enrolados em um cobertor e colocados no carro das vítimas. Brent então dirigiu o veículo até uma área de mata onde ateou fogo no carro. Os restos mortais das vítimas foram encontrados somente 14 dias depois, por um motociclista que passava no local. Um mês depois, Danny e Brent pegaram carona com uma mulher chamada Pamela Fearnow. Sob ameaça de faca, eles levaram Pamela para uma área isolada perto do Lago Marrow, onde a agrediram sexualmente várias vezes antes de Danny sufocá-la até a morte com um saco plástico. Apesar dos avisos de Danny para não cometer erros, Brent contou sobre os assassinatos a algumas pessoas nas ruas, e uma delas era informante da polícia. Em 5 de setembro de 1972, Brent foi preso e, durante o interrogatório, confessou sua culpa e também envolveu Danny nos crimes. Danny, então, foi preso na mesma noite, e durante o julgamento, Brent foi uma testemunha-chave da acusação. No fim, Danny foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Em 29 de janeiro de 2022, ele acabou falecendo por causas naturais aos 78 anos, após passar quase 50 anos preso. Já sobre a trajetória de Brent Eugene, vamos ver mais a partir de agora. Brent Eugene Coster. A infância de Brent também foi muito difícil. Sua mãe sofria de esquizofrenia e seu pai era um alcoólatra abusivo. Em 1972, Brent, então com 15 anos, decidiu fugir de casa. Foi durante esse período que ele conheceu Danny Rains, através da namorada de Danny. Danny Rains, ao perceber a vulnerabilidade de Brent, o acolheu e viu nele o parceiro perfeito para seus crimes. Juntos, iniciaram uma série de assassinatos, tirando a vida de 3 mulheres inocentes. Como já contado, eles foram presos por esses crimes, e Brent, como parte de um acordo judicial, testemunhou contra Danny, mas ele também foi acusado de homicídio, e em julho de 1975, também recebeu uma sentença de prisão perpétua, mas diferente de seu parceiro, com possibilidade de liberdade condicional. Durante seu tempo na prisão, Brent participou de vários programas de reabilitação para ofensores sexuais, obteve um diploma de direito e se tornou um prisioneiro exemplar. Mesmo assim, seus pedidos de liberdade condicional eram frequentemente negados. Mas em setembro de 2020, algo mudou. Durante mais uma audiência de condicional, a comissão responsável, considerando o aparente arrependimento de Brent e sua juventude na época dos crimes, finalmente aprovou sua liberação, acreditando que ele era improvável de reincidir no crime. A libertação de Brent gerou forte oposição das famílias das vítimas, que se sentiram revoltadas com a decisão. No entanto, tanto o supervisor do presídio quanto um voluntário defenderam Brent, afirmando que ele estava genuinamente arrependido e envergonhado de seu envolvimento nos assassinatos. Em 21 de janeiro de 2021, após 48 anos na prisão, Brent Eugene Coster foi libertado da prisão e estará totalmente livre de sua sentença em 21 de janeiro de 2025, após completar um programa de reentrada intensiva na sociedade. Juan Corona. Em maio de 1971, um fazendeiro de Yuba City, Califórnia, percebeu algo estranho. Uma cova recém-cavada apareceu na sua propriedade. Desconfiado, ele chamou a polícia. Quando os policiais chegaram e começaram a escavar, encontraram o corpo de um homem enterrado ali, mas ele não estava sozinho. Ao todo, os investigadores descobriram 25 corpos no local. Não demorou para que as evidências ligassem os crimes a um único homem, Juan Corona. Nos túmulos, a polícia encontrou recibos e documentos bancários com o nome de Juan Corona. Além disso, em sua casa foram achados um facão ensanguentado e um caderno com nomes de algumas das vítimas. Todos os mortos eram trabalhadores migrantes que haviam sido contratados por Corona para trabalhar na região. Mas quem era Juan Corona? Nascido em Jalisco, no México, ele cruzou a fronteira para os Estados Unidos aos 16 anos e tempos depois se mudou para Yuba City, onde trabalhou em uma fazenda e conheceu sua esposa. Foi também nessa época que seus problemas começaram a surgir. Em 1955, uma enchente devastadora atingiu o condado de Sutter,
matando dezenas de pessoas. Esse evento trágico convenceu Corona de que ele estava constantemente cercado pelos fantasmas das vítimas da enchente. Sua família relatou que, com o passar do tempo, Juan desenvolveu um temperamento violento, chegando ao ponto de precisar ser amarrado com cordas para ser contido. Em 1956, seu irmão o internou em um hospital psiquiátrico, onde ele foi diagnosticado com esquizofrenia e submetido a 23 sessões de eletrochoque. 3 meses depois, os médicos declararam que ele havia se recuperado e o liberaram. Ao ser solto, Juan foi deportado para o México, mas logo retornou aos Estados Unidos com um green card, determinado a recomeçar sua vida. Na época, ele começou a ser contratado por fazendeiros locais para recrutar trabalhadores migrantes. No entanto, em vez de apenas contratar esses homens, Juan os assassinava, sem motivo algum. Até que em maio de 1971, a série de crimes de Corona chegou ao fim quando o fazendeiro encontrou a cova suspeita com as referências a Corona que já citamos. Juan Corona foi preso e condenado a 25 sentenças consecutivas de prisão perpétua em janeiro de 1973. Pouco depois foi esfaqueado 32 vezes por outro preso, perdendo um dos olhos no ataque, mas sobreviveu. Por anos ele insistiu na sua inocência, até que em dezembro de 2011, durante uma audiência de condicional, ele finalmente confessou os crimes. Corona morreu de causas naturais em 2019, aos 85 anos, após passar quase 50 anos na prisão, tornando-se um dos prisioneiros com mais tempo de encarceramento na história da Califórnia. Carlos Eduardo Robledo Pusch. Em 1980, um serial killer conhecido como Anjo da Morte fez uma ameaça assustadora ao ser condenado à prisão perpétua. Ele disse o seguinte: "Um dia vou sair e matar todos vocês." Mas quem era ele? E o que fez? Carlos Eduardo Robledo Pusch foi responsável pela morte de 11 pessoas em apenas 11 meses, tornando-se o serial killer mais procurado da Argentina. Demorou para que ele fosse capturado, porque ele não se encaixava no perfil típico de um assassino. Ele era jovem, atraente, inteligente e de família rica. Em maio de 1971, aos 19 anos, Pusch cometeu seu primeiro assassinato. Ele e seu amigo de infância, Jorge Antônio Ibanez, invadiram uma loja de peças de carros, onde encontraram um casal dormindo. Pusch matou o marido e abusou sexualmente da esposa. Poucos dias depois, a dupla roubou uma boate levando mais de 2 milhões de pesos argentinos. Durante o crime, Pusch encontrou 2 seguranças dormindo e os matou friamente a tiros. 10 dias depois, os dois entraram em um supermercado, onde Pusch assassinou o vigia de 61 anos e roubou mais 5 milhões de pesos. Eles ainda beberam uma garrafa de uísque no local para comemorar o sucesso do roubo. Em 13 de junho de 1971, Pusch e Ibanez sequestraram uma mulher em uma rodovia de Buenos Aires. Ibanez a agrediu, e depois de mandá-la andar sem olhar para trás, Pusch a matou com 5 tiros. Novamente, poucos dias depois, eles sequestraram e assassinaram outra mulher de forma semelhante, até que em 5 de agosto de 1971, Ibanez morreu em um acidente de carro. No entanto, a morte dele não interrompeu a onda de crimes de Pusch, que logo encontrou um novo cúmplice, Héctor Somoza, outro amigo de infância. Eles continuaram no mundo do crime até que Pusch cometeu um erro fatal. Em fevereiro de 1972, ele acidentalmente matou Somoza durante um roubo e tentou dificultar sua identificação queimando o rosto de Somoza com um maçarico, mas esqueceu de verificar os bolsos do parceiro, onde estava seu documento de identidade. 3 dias depois, a polícia chegou até Pusch depois de uma rápida investigação. Ele então foi preso e julgado, sendo condenado à prisão perpétua, logo após completar 20 anos de idade. Carlos Pusch, agora com 70 anos, já passou mais de 50 anos na prisão, sendo um dos prisioneiros mais antigos da América do Sul. Ele pediu uma revisão de sua sentença e apelou até para um pedido de eutanásia por injeção letal, mas ambos os pedidos foram negados, já que a Argentina não tem pena de morte. Edmund Kemper. Nos anos 70, Edmund Kemper ficou conhecido por assassinar 8 pessoas, e acredite,
Duas das vítimas eram sua própria mãe e uma amiga dela. Edmund se entregou à polícia, chateado porque estava sendo perseguido após seu último crime. Edmund Kemper nasceu em 18 de dezembro de 1948, em Burbank, na Califórnia, e teve uma infância turbulenta. Sua mãe, Clarnell, era alcoólatra e tinha transtorno de personalidade borderline. Ela constantemente o humilhava, dizendo que nenhuma mulher jamais o amaria, o que destruiu sua autoestima. Desde jovem, Kemper demonstrava comportamentos perturbadores, forçando suas irmãs a participarem de jogos macabros, como cadeira elétrica e câmara de gás, como se já estivesse imaginando seu futuro sombrio. Em 1957, após seu pai abandonar a família, Kemper começou a agir de forma violenta. Ele matou os 2 gatos da família, enterrando um deles vivo e decapitando o outro. Aos 14 anos, Edmund fugiu da casa da mãe para morar com o pai, mas como ele já havia se casado novamente, enviou o jovem para viver com os avós. E foi aí que Edmund Kemper cometeu seu primeiro assassinato. Em 27 de agosto de 1964, após uma discussão com sua avó, ele a matou com um tiro na cabeça, usando o rifle calibre 22 de seu avô. Quando o avô chegou em casa, Kemper também o matou. Ele confessou mais tarde que matou sua avó porque queria saber como era a sensação de matar, e que também assassinou o avô para que ele não descobrisse o crime. Após esses assassinatos, Kemper foi enviado a um hospital psiquiátrico, onde foi diagnosticado com esquizofrenia. No entanto, apesar da gravidade de seus crimes, ele permaneceu internado por apenas alguns anos. Em 1969, no dia do seu 21º aniversário, ele foi libertado. Pouco tempo depois, Kemper cedeu novamente aos seus impulsos homicidas, quando em maio de 1972 ofereceu carona a 2 estudantes da Universidade Estadual de Fresno, em Berkeley, na Califórnia. Ele as levou para uma área isolada, inicialmente planejando agredi-las, mas entrou em pânico e acabou matando as 2, esfaqueando e estrangulando as jovens. Esse foi o início de sua onda de assassinatos, que vitimou ao todo 8 mulheres. Em 20 de abril de 1973, Kemper cometeu seus crimes mais brutais, quando matou sua mãe com um martelo enquanto ela dormia, depois a decapitou e agrediu sua cabeça decepada. Ele então chamou a melhor amiga de sua mãe para a casa e também a assassinou. Em seguida, roubou o carro da amiga e dirigiu até o Colorado, esperando ver notícias dos crimes. Quando percebeu que nada havia sido divulgado, ligou para a polícia de um orelhão e confessou tudo. Ele então foi preso e condenado por 8 homicídios em 1º grau. Kemper tentou suicídio 2 vezes e pediu a pena de morte, mas recebeu 8 sentenças de prisão perpétua. Em novembro de 1973, ele foi enviado para o California Medical Facility, onde ficou preso ao lado de criminosos conhecidos, como Charles Manson e Herbert Mullin. Hoje, Edmund Kemper está com 75 anos, ainda vive na mesma prisão e é considerado um dos prisioneiros mais antigos dos Estados Unidos, com mais de 50 anos de detenção. Você sabia que era possível ficar tanto tempo assim na prisão? Se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, comente aí embaixo. Também aproveita e deixe sua opinião sobre esse vídeo. E é claro, se você gostou, clique no like para ajudar o canal, se inscreva para receber os novos vídeos e compartilhe com um amigo que gosta desse tipo de conteúdo. Bom, antes de irmos, convido você a assistir outro vídeo do canal, é só clicar no que está aparecendo na tela. Então é isso, vejo você depois.